Hola, te doy la bienvenida a Café con Creativos, un espacio de entrevistas con profesionales donde la creatividad se convierte en estrategia. Soy Dubé Acosta y me encanta acompañarte en este recorrido. ¡Comencemos! Hoy con la llegada de la inteligencia artificial y que cada día va avanzando mucho más rápido, muchas personas se preguntan si habilidades técnicas siguen siendo tan valiosas. Pero hay algo que no ha perdido su valor. Es el concepto detrás de una marca, la estrategia y el pensamiento creativo. El día de hoy vamos a entrevistar a un director creativo que nos demuestra por qué todo esto es tan importante. Oi, Lucas. Olá, tudo bem? Como está? Tudo bem também? Seja bem-vindo. Muito obrigado por me convidar, estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço. Agora, Lucas, vamos a conhecer um pouco da sua história, da sua experiência, como foi seu caminho até se tornar um diretor criativo de uma empresa internacional. Pode nos contar, por favor? Perfeito, eu comecei fazendo faculdade de design, né, na PUC aqui em Curitiba mesmo, e durante todo o meu percurso eu sempre tive muito interesse, assim, em ir atrás das coisas, conhecer bastante, então eu sempre fui muito próximo dos meus professores e de projetos que poderiam, ter uma visibilidade maior, né, eu sempre queria estar mostrando meu trabalho e vendo o que eu conseguia fazer e executar. Então sempre na faculdade sempre estive muito ligado com os meus professores, tanto é que consegui trabalhar com um deles, né, como estagiário. Isso fez com que esse contato com eles me abrisse muitas oportunidades para várias coisas, né? Então, durante toda a faculdade, eu acabei virando o meu cuidando da minha sala no quesito de comunicação com os professores, né? Eu era responsável pela minha sala. Também no final da faculdade, eu assumi o papel de liderar uma das equipes para um projeto que a gente tinha na faculdade. Então, desde sempre, eu sempre me esforcei para tomar essas posições e para ir atrás disso para conseguir estar nessa visibilidade melhor, né? Tanto é que nesse último projeto que a gente teve, que se chamava Charneira, era um projeto que a gente chamava várias pessoas de vários lugares do design, né? Tanto design de produto como design gráfico. Eu consegui contato com um dos meus antigos chefes, né? Que acabou me dando uma oportunidade de trabalho numa empresa multinacional. Então, esse foi meu primeiro contato para conseguir assim, alavancar minha carreira e ter uma posição melhor. Eu consegui entrar em contato nele durante esse evento, ele me convidou para trabalhar com ele. Um ano depois, eu consegui entrar na empresa dele, que era uma construtora, né, a Vanguard, aqui de Curitiba, e isso me fez conseguir alcançar patamares maiores. Durante esse contato que eu tive com ele ali, eu comecei a fazer uma pós-graduação de gestão de projetos, né? E isso também ajudou a alavancar minha carreira. E desde o começo do ano, então, eu assumi uma vaga agora no exterior para trabalhar, então, como gestor de projeto, mas também como gestor criativo ali da equipe. Que interessante isso, né? Uma maravilha. Você começou a se preparar desde que estava na faculdade. Agora, qual é o verdadeiro papel de um diretor criativo, além de só aprovar artes? Qual é, realmente? Exatamente. A aprovação de artes é muito importante, né? Porque ela só mostra o que a equipe já está fazendo, né? Então, o papel principal é conseguir observar todo o processo da equipe, como está funcionando, e ver se ele conversa com quais são as estratégias que nós temos antes, né? Então, toda equipe ela tem que ter uma estratégia geral e ela tem que apresentar um resultado que condiz com o que a gente veio conversando anteriormente. Então, essa parte de aprovação, né? Se ela não está conversando com tudo que está sendo combinado, o que a gente quer propor para a estratégia da marca, ele não pode ser aprovado, mas o importante é você conseguir gerar cada parte da equipe, cada pessoa, para que ela consiga atingir esse resultado e consiga fazer um padrão visual muito bem claro que funcione com toda a comunicação e toda a estratégia que a gente quer abranger, né? Então, nessa parte, eu fico responsável por cuidar, aconselhar, pedir mudanças, ou mesmo estruturar novas dinâmicas para que isso possa ser feito de uma forma mais efetiva e melhor. Tem um trabalho muito grande, né? Sim. Antes de só aprovar, né? Agora, como você consegue manter a motivação da sua equipe desde casa? Porque você trabalha de home office neste momento, né? Sim, isso é uma coisa muito complicada, né? Porque às vezes a gente não tem contato com o pessoal. A gente sempre tenta deixar um clima agradável entre todo mundo, né? Então, tipo, não ter um clima de cobrança, não ficar cobrando sempre, mas entender o lado de cada um, né? A gente tem uma flexibilidade muito boa de horários também. Então, isso não é a gente tem algumas cobranças específicas para reuniões, né? Algumas questões de ligações, mas fora isso, a gente tem uma comunicação muito boa. Então, se a pessoa precisa de um tempinho a mais ou precisa se movimentar ali durante o dia, a gente sempre consegue conversar e alinhar tudo antes, mas também é muito importante fazer as pessoas serem ouvidas, né? Então, deixar a opinião delas para prevalecer. Então, isso era uma coisa que eu sentia muita dor nas minhas outras empresas, que eu tinha ideias, eu começava a propor coisas e ninguém me ouvia, eu não dava atenção, eu não deixava aquilo ser executado. Então, eu tento da melhor forma organizar o que os outros estão dizendo e propor uma solução que atinja aquilo não na mesma hora, né? Porque às vezes não é possível, mas talvez ao longo de um determinado tempo,
ou fazer alterações que aliviem a dor daquela pessoa ou que facilitem, às vezes, o processo de trabalho. Então, eu vejo que fazer as pessoas se sentirem ouvidas na equipe, tanto de reclamações quanto de novas ideias que vão ajudar a acelerar o processo, isso é muito legal porque a pessoa se sente ouvida e ela se sente mais feliz em executar o trabalho porque ela está vendo que o que ela está fazendo ali não é simplesmente um trabalho, mas o que ela está fazendo está sendo reconhecido perante toda a equipe e perante a empresa também. Que bom. E porque você conhece o trabalho que sua equipe faz, porque é o trabalho que você fazia também anteriormente, né? Exatamente. E você consegue entender como ele se sente. Sim, sim, é uma questão que, como eu disse, né, eu sentia muito essa dor de não ser ouvido, então eu vejo que quando as pessoas se sentem ouvidas, isso melhora muito mais o que a pessoa está fazendo, porque o trabalho dela está sendo realmente visto, né, destacado. Que bom. Agora, como você faz um equilíbrio de sua visão como designer com a liberdade criativa da sua equipe também? Como eu disse, tudo isso tem que ter um processo, né? Então não dá para ser implementado na hora, porque nós já temos processos que são estabelecidos para deixar os processos que a gente tem, né, da melhor forma possível. Então, tanto a organização visual quanto a organização de copy, de layout, tudo isso já tem um processo definido. Mas quando isso foge muito do escopo, alguém traz uma ideia que não funciona, então a gente tenta conversar da melhor forma, tenta fazer um teste, né, para ver se isso funciona e acaba falando assim, ó, isso aqui vai funcionar porque vai adiantar isso daqui, ou isso aqui não vai funcionar no momento por causa Hum, de tais razões, né? Mas nunca, não vai funcionar e corta. Então, esse nossa. equilíbrio ele tem que ser mostrado por meio de provas reais, né? Então, a gente Hum, sempre tenta testar todas as ideias para ver se elas realmente vão funcionar. A minha visão também funciona assim, tem muitas coisas que eu queria executar e que às vezes a própria empresa não quer, ou eu sei que hum. seria melhor, mas a empresa não quer, então a gente tem que ter um equilíbrio nessa parte para tentar fazer o melhor possível dentro dos limites que a gente tem, né? Então a gente sempre vai descobrindo esses limites e vai tentando, entre esses espaços, propor a melhor solução, mesmo que a nossa ideia talvez não seja ouvida. Que bom, interessante também isso, né? Que maravilha que você tem a liberdade com sua equipe de testar algumas coisas e ver se vai funcionar, se não vai funcionar, mesmo que você também tem que ter uma pessoa que tem que autorizar o trabalho que você está fazendo. Agora, nossa experiência na área criativa, por que você acha que não deve ser visto só como uma decoração da empresa, sino como uma área muito importante? Muitas pessoas no design têm essa visão, né, de que a gente faz só as artezinhas ou só mostra as Hum, coisas visuais. Tem essa questão porque eles não entendem o quão profundo é isso, né? Porque o nosso trabalho acaba não sendo visto de forma é, primária, mas sim secundária, né? Então, nós trabalhamos com sentimentos, com sensações, e isso acaba não sendo visto a primeiro plano. Então, quando você está vendo uma propaganda, quando você está vendo alguma coisa, você acaba não vendo se aquilo é bonito ou não, você acaba só sentindo uma sensação, né? Então a Coca-Cola, quando ela faz uma propaganda, ela quer passar a ideia de felicidade. E uhum, você acaba sentindo isso. Mas você não acaba vendo a parte visual e analisando isso. Então você só consegue reclamar quando você vê alguma coisa feia. Só quando você vê alguma coisa feia que você acaba falando assim, pá, isso aqui não tá certo. Né? Então nosso trabalho às vezes acaba sendo muito jogado para tem que estar bonito, tem que estar bonito, mas o nosso processo é muito mais uma questão de sentimento, entender a questão do cliente, entender o que a gente quer passar com a nossa arte, né? Então, a nossa arte sempre está com problema quando ela está feia, mas se ela tá boa e se ela está bonita, vamos dizer assim, nem sempre ela cumpriu o trabalho. Então, a gente tem uma questão toda por trás, além disso, que precisa ser construída, né? Então, acho que isso acaba acontecendo várias vezes, mas é uma coisa que a gente tenta trabalhar, como eu disse, por a parte de trás, por toda a conceituação, por toda a estratégia que aquilo quer abranger, fora a parte visual. Então, uhum. o fato de estar bonito é uma de todas as partes que a gente acaba abrangindo, e muitas das vezes, como o cliente não tem essa noção que a gente tem de design, essa noção do todo, ele acaba vendo pela parte que ele consegue explicar melhor, que é a parte visual, né? Isso, é assim. Agora, de que forma uma boa direção criativa pode impactar nos resultados de uma empresa? Como eu tinha dito já anteriormente, né, toda a estratégia ela vem sendo construída antes de chegar no visual. O visual acaba sendo o detalhe final que a gente vai propor, né? Então tudo é pensado para gerar essa melhor experiência, essa melhor sensação, ou todos os conceitos que a gente quer construir com uma marca. Então sempre que a gente cria alguma coisa, ou a gente idealiza alguma coisa, sempre a parte conceitual vem antes. Então a gente entendeu o que o cliente quer, o que ele busca atingir, quais são os objetivos, quais são as Hum, vontades dele, para depois no final que a gente entender tudo isso e ter uma organização conceitual de tudo isso, trazer o visual junto, né? E isso acaba sendo muito importante porque se a empresa acaba focando só na parte visual
mas ela não consegue estruturar o estratégico por trás, isso acaba falindo em algum momento. Então, essa empresa vai ter algum problema interno, ela vai ter algum problema de venda, e ela não vai saber explicar o porquê que ela não está conseguindo vender, e ela vai colocar a culpa no visual. Então, isso acontece com muitas marcas que acabam mudando o visual, muda o visual, muda o visual, porque não entendem que o conceitual e toda a estratégia que vem por trás importa muito. Um exemplo que aconteceu recentemente, que agora eles estão voltando atrás, é a questão da Jaguar, né? Que é uma marca muito grande, é uma marca muito tradicional da Inglaterra, né? Então vem com as tradições, vem com uma ideia de público-alvo muito mais velha, muito mais antiga, familiar. Eles acabaram mudando toda a marca deles para uma coisa totalmente nova, um público-alvo diferente. Só que eles não pensaram que todo mundo que comprava os carros da Jaguar não estavam focados naquela parte visual, não estavam focados naquele conceito. E eles tiveram que voltar atrás dessa decisão porque não pensaram nessa parte conceitual por trás, né? Então isso afeta muito porque se você não pensar no conceitual, o visual não vai importar no final, né? Então tudo isso depende de uma estratégia por trás. Uhum. Agora, como você alinha o design com os objetivos da empresa também? Isso, como eu disse antes, né, não depende só de mim, o que eu vou ou não fazer, né? Então a gente tem que conversar com sempre os diretores, eu no caso tenho um diretor de marketing acima de mim, né, tanto de marketing como de design, então a gente sempre tem que ter conversas estruturando, e nessas conversas que eles vêm com algumas ideias pra gente, às vezes sobre alterar alguma coisa, alterar outra, tem vezes que não tem o que fazer, a gente precisa alterar mesmo que a gente não entenda que aquilo é o melhor para a marca ou que aquilo vai funcionar tão bem quanto eles acham que vai. E dentro dos processos que eles nos dão, a gente tem que tentar se adaptar ou trabalhar da melhor forma possível para dar o melhor resultado, né? Então, eu vejo o design, eu aprendi isso na faculdade, que o design ele não é só design gráfico, ele é uma ferramenta, né? Então, o design é como solucionar um problema. E eu vejo muito o design como uma ferramenta para solucionar problemas. Então, quando eles propõem alguma coisa, eu sempre tento entender o que eles estão tentando atingir e dentro daquilo que eles passaram, como a gente pode melhorar o processo ou alterar o processo para que aquilo funcione da melhor maneira possível, mesmo que dentre as outras coisas que a gente poderia fazer não é aquela que eles querem, né? Então, quando alguma coisa é escolhida e não cai dentro do escopo que a gente gostaria, a gente tenta, mesmo assim, estudar a proposta que eles deram da melhor forma e fazer o melhor que a gente consegue dentro daquilo. Entendi, muito bom também isso, né? Agora, e se você tem que aconselhar um designer que ainda está estudando, por exemplo, está na faculdade, e gostaria de chegar também a trabalhar como diretor criativo, o que conselho você daria? Eu diria que o mais importante para mim, na minha visão, é você ter um processo muito bem estruturado, você entender muito bem tudo que funciona por trás do design Uhum, e não escolher um projeto ou não pegar algum projeto porque ele é de gráfico, ou porque ele é de produto, ou porque ele é de design de serviço, UI, UX, né? uhum, Então, não escolher por isso, mas focar no ponto de solucionar um problema. E principalmente quando você estrutura e usa o design como uma ferramenta para solucionar problemas, você vai ver que todo o resto ele só vira um problema final, mas assim, é uma coisa muito menor de resolver. Você conseguindo resolver o problema, você já lidou com o final, né? E eu vejo que na minha área, o que me ajudou muito a crescer e a ter mais oportunidades foi ter contato com pessoas que trabalhavam no meio. Então, sempre me expor a isso. Então, sempre que tinha palestras com pessoas, sempre que eu conseguia ter um contato com os meus professores ou com uhum. pessoas que trabalhavam na área, eu sempre tentava achar uma oportunidade de conversar, me comunicar, pegar o telefone daquela pessoa, e isso foi o que me gerou várias oportunidades durante a minha carreira inteira, de conseguir conversar com pessoas que tinham mais experiência que eu, que podiam me ensinar algumas coisas, e no final até me dar a oportunidade de trabalhar com algumas delas, né, que foi o meu caso. Então, sempre estar ligado a todas as pessoas que você admira ou que você vê que conseguiria ter um contato. Então, estar sempre ligado em todo esse meio, fazer o melhor networking possível, porque essas pessoas vão te dar a oportunidade para você não só aprender mais Uhum. sobre a área, mas também estar perto delas e estar perto das melhores pessoas que trabalham com isso. Perto das melhores oportunidades, né? É assim. Agora, qual foi a lição mais valiosa que você aprendeu ao liderar uma equipe criativa também? O que eu vejo é que tudo tem que ser muito bem explicado, mas eu vejo também tem que ser simplificado. Então, você explicar da forma mais direta possível, obviamente com educação, é o que melhor funciona, né? Então, principalmente eu que trabalho numa empresa que tem pessoas que falam vários idiomas Uhum. e não é o principal, né? Então, normalmente o meu idioma é o português principal, lá eu tenho que trabalhar com inglês. Então, se deixar fazer claro é o mais importante, você tem que simplificar tudo num nível mais básico. Então, às vezes até parece que algumas pessoas estão sendo mal educadas, mas é porque elas estão tentando comunicar exatamente o que elas precisam passar para que a tarefa seja executada da melhor forma possível. Então, eu vejo que principalmente passar a organização de uma forma
direta é muito importante, mas também, como eu disse, fazer as pessoas na equipe serem ouvidas, né? Eu sempre tive esse problema, como eu disse, na minha carreira, de que eu não me sentia ouvido e eu não sentia que as Hum, minhas opiniões importavam, que as coisas que eu estava fazendo não importavam. Isso me deixava desanimado para fazer o meu hum. trabalho. Então, ouvir o que as pessoas têm a dizer, deixá-las mostrarem o próprio trabalho delas, sem ter que ficar cuidando minimamente de cada detalhe. Então, altera tal fontezinha, altera a cor, altera a textura, deixar elas fazerem e executarem o trabalho delas com a liberdade criativa delas, faz com que as pessoas vejam o trabalho delas de uma forma muito melhor. E consigo entender o que você fala de a diferença de idioma, né? Para mim, faz um esforço também aprender português. Agora, que mensagem você deixaria para quem ainda acredita que o design é só algo bonito e não parte do crescimento de uma empresa? Estamos falando de uma pessoa que não tem conhecimento de design. Eu acho que, assim, o que mais deixa claro para a pessoa que o design é importante é quando você vê toda a questão de venda de uma marca, né? Então, quando você vê uma propaganda, e você sente vontade de comprar Uhum. aquilo. Então, tem uma parte muito grande do marketing, mas tem toda uma estratégia também do design por trás de como fazer aquilo ser visualmente atrativo, da Uhum. música, de todo o sentimento que aquilo vai passar. E tudo aquilo é uma construção. Então, Isso. aquilo não é só uma coisinha bonitinha, ela está sendo feita especificamente para você querer comprar aquele produto ou para você querer sentir uma sensação quando você está vendo algum vídeo. Então, quando a gente se emociona num vídeo, quando a gente vê uma propaganda, a gente acha aquilo lindo, não é só porque foi bonito, mas foi porque foi pensado exatamente para te atingir. Então, tudo que você vê no seu dia a dia, no marketing, no design, tudo isso é pensado para te atingir, te convencer a comprar aquele produto ou usufruir daquilo. Então, nós não tomamos Coca-Cola em vez de Pepsi ou em vez de outros refrigerantes por um motivo, mas foi Isso. porque eles investem muito nisso e investem em convencer a gente de que eles são os melhores. Talvez não sejam, mas na nossa cabeça, de toda a construção que eles têm, aquilo faz com que a gente acredite nisso. Então, o design acaba, como eu disse, né? Ele só acaba sendo visto quando ele tá feio. E ele só é citado Isso. quando tá feio. Mas quando ele tá bonito, então ele funcionou, ele fez o papel dele, e as pessoas acabam não percebendo isso, né? Então, eu diria que quando a pessoa não percebe e mesmo assim compra algum produto, é aí que o design e tudo Uhum. que foi pensado por trás tá funcionando perfeitamente. Que bom, é uma estratégia de marketing também junto com o designer. Agora, você também tem um novo projeto, né? Sim, eu tenho um Pode nos... projeto. Então, eu tenho trabalhado para essa empresa lá fora, mas há uns 3 anos eu já tinha começado a fazer alguns projetos fora, né, fora as empresas que eu trabalhava. Então, a Uhum. gente sempre buscava conseguir atingir clientes e trazer a nossa ideia de que a gente via que o mercado agia de uma forma muito medíocre, às vezes, né, como eles traziam o design para as pessoas ou como eles ofereciam serviços. Então, a gente via marcas muito grandes com uma logo muito ruim ou com um material, uma qualidade muito ruim, que, como eu disse, né, você olhava e você falava assim, tem alguma coisa errada. Então a gente começou a ver que o mercado oferecia e cobrava caro por serviços que não tinham a qualidade que eles mereciam. E por Uhum. isso eu abri uma agência com outros 3 amigos meus, 2 amigos meus, agora a gente expandimos aqui para 5, 6 pessoas, e a gente começou a pegar alguns projetos e começou a fazer os projetos com um preço justo e de uma Uhum. forma muito melhor que o mercado abrangia. Então o nome dela é Unbranded, né? Eu estou usando a camisa dela. E nós começamos a fazer vários projetos, então estamos buscando novos clientes, estamos fazendo o melhor para conseguir atingir, estamos já pegando algumas coisas, já fizemos vários projetos com várias pessoas, para Uhum. uma importadora de tênis, também para uma menina que tem uma rede social no Instagram. Então, todos esses projetos estão funcionando perfeitamente bem, todos gostaram dos Uhum. resultados e a gente está conseguindo aí começar a crescer aos pouquinhos. Que bom, isso que legal. Parabéns pelo seu novo projeto também e desejo o melhor para que consiga crescer também com isso. Perfeito. Agora, vou fazer umas perguntas rápidas, não tem que pensar muita coisa com isso, né? Só para divertir, para curtir. Agora, você tem um filme favorito? La La Land. Ah, livro que marcou sua vida? Ah, livro que marcou minha vida, Um eu livro diria que que te- seria Júlio Verne, O Raio Verde, o nome dele. Gostaria de compartilhar alguma coisa pequena sobre esse livro que você aprendeu? Ele é um livro, o Júlio Verne sempre foi muito conhecido pela questão das descrições de ambientes dele, ele é um Uhum. geógrafo, né? Então ele sempre fazia descrições muito bonitas das paisagens, mas esse foi o primeiro romance que ele fez. E o primeiro romance que ele Uhum. fez também tem a ver com um fator geológico, que acabava virando até meio que um mito na cultura da Escócia, que é onde se Uhum. passa a história. E eu gostei bastante de como foi o desenvolvimento dessa história e foi o primeiro romance que Júlio Verne se escreveu, então foi uma coisa que me marcou bastante. Ah, que bonito. Agora, se você fosse um super-herói, qual seria seu superpoder? Olha, eu sou muito fã do Homem-Aranha, então eu gostaria muito de, se eu fosse um super-herói, ser o Homem-Aranha, mas um poder que eu gostaria muito de ter seria de voar.
Ah, É um pouco imagina. diferente, né? Eu posso esperar com o Homem-Aranha, mas gostaria muito de poder voar. Tá. A sensação de liberdade me conquista. Uau! Agora, você usa mais débito ou crédito nas suas compras? Eu uso mais crédito. Crédito. Se pudesse se teletransportar agora, para onde iria? Provavelmente eu iria para Nova Zelândia. Nova Zelândia. Oh, imagina! Gosta muito, né? Gosto. É um país que eu tenho muita curiosidade de visitar. Muita Ah, curiosidade. que maravilha isso. Agora, se você pudesse conversar com seu eu designer do passado, o que diria? Para fazer mais networking, para ter mais oportunidades e assim fazer mais projetos, não ter medo das Hum, coisas. Às vezes eu tinha muito medo, eu ainda tenho esse problema de ter muito medo de não estar bom o suficiente, não estar pronto. Eu preciso mexer mais um pouquinho e eu acabo não terminando os projetos que eu comecei. Isso foi um problema que seguiu durante a minha carreira inteira, eu ainda luto contra isso. Então eu voltaria no tempo, me daria uns tapas, falaria assim, termina esse projeto, entrega como tá e depois a gente resolve, né? Depois melhora se precisar. E agora isso faz parte da sua experiência, né? Sim. Para aprender e poder ensinar a outros, ensinar. Muito bom, Lucas. Essas são todas as perguntas. Muito obrigada. Eu agradeço muito que você aceitar esse convite tão especial para conhecer e aprender muito da sua experiência como diretor criativo. Perfeito. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado por me chamar aqui. ¿Terminó?